Agora, às 7h49, a gente fala que uma jovem de 18 anos morreu depois de contrair uma superbactéria. Moisés Stucker está chegando ao vivo. O que impressiona é a forma como essa bactéria se instalou. Foi uma acne que inflamou, é isso mesmo? Atualiza essas informações, por favor. Lucas, comoveu bastante aqui a comunidade na cidade de Blumenau da maneira que aconteceu, né? Porque de acordo aí com informações de familiares dessa jovem, a mãe dela publicou na internet algumas informações, né? A jovem procurou atendimento médico na sexta-feira com dores no pescoço. Já no sábado, de acordo com a mãe, o quadro de saúde teria piorado. E domingo, então, ela voltou para o hospital, foi internada na UTI e na segunda-feira faleceu, né? Então, essa jovem estudante de medicina de 18 anos de idade, e o diagnóstico foi essa bactéria relacionada, então, a essa morte. Está aqui ao meu lado o infectologista, doutor Amaury Miele. Doutor, muitas dúvidas surgiram em relação a esse fato lamentável que aconteceu aqui na cidade de Blumenau, né? Como é que é possível, para a gente começar a nossa entrevista, uma evolução tão rápida assim no quadro de saúde dela para em 3, 4 dias chegar a óbito? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar, porque eu acho que é bastante polêmico o assunto. Primeiro, deixar claro para a população que isso se trata de caso isolado, caso que infelizmente acontece na medicina, principalmente na nossa área. Eu sempre digo que uma infecção se torna grave por 2 motivos. Por um diagnóstico que demore para você fazer de uma infecção bacteriana, por uma bactéria agressiva e, mais principal, pelo estado imunológico de cada paciente. Então, é muito importante que essas 3 coisas sejam avaliadas, né? Nós não temos dados para poder dizer em que situação, clinicamente, essa pessoa chega no hospital. Mas é claro que é uma situação bastante triste, mas deixa claro que o estafilococo, inclusive, é uma bactéria que 25% da população tem na pele. Ele coloniza a nossa pele. E, eventualmente, por uma ferida, por um trauma, por um processo qualquer que quebre a barreira da pele, ele pode se tornar uma infecção invasiva. Bom, doutor, muito se falou em superbactéria. Existe esse termo superbactéria? Ou é uma bactéria? Como é que a gente pode tratar, né? E é fácil alguém... o senhor disse, né? 25% da população convive com ela, mas barreira e se tornar uma infecção um pouco mais grave? Bactéria é um termo inadequado, porque, na verdade, quando se refere a superbactéria, quer dizer que ela seja uma bactéria muito potente. Não. Ela vai ter mecanismos de resistência. E hoje, resistência bacteriana é um grande problema para nós, porque hoje a resistência bacteriana não só está no ambiente hospitalar, mas ela está também na comunidade. Então, o termo superbactéria se aplicaria, né, para a gente continuar dentro de um tema inadequado, mas só para deixar claro, a bactérias que apresentem algum tipo de resistência. Quando a gente fala em uma barreira da pele, pode ter sido, né, uma ferida não bem tratada, pode ter sido um abscesso que se formou, pode ter uma escoriação, porque a bactéria, estando colonizada, ela ganha uma chance de promover infecção naquele local onde acontece o acidente. E o estafilococo, inclusive, ele causa infecções por si próprio. Vou citar um exemplo: furúnculo é por estafilococo, as foliculites, o viúvo, o terçol, que é muito comum, é uma infecção por estafilococo, mas normalmente ele fica limitado. Então, isso eu volto ao que eu falei no início. O que depende muito é como cada organismo tem mecanismos de reação contra a bactéria, ou seja, como o imunológico trabalha em relação a combater a infecção. Doutor, vou entrar num assunto meio polêmico aqui. A gente viu fotos da jovem na internet. Ela utilizava piercings e a mãe dela, inclusive, disse que aquela bactéria foi causada por uma acne. Existe a possibilidade dessa acne ou também de piercings, por exemplo? Sim, piercing, de certa forma, é uma evasão, né? Você coloca, apesar de ser feito com técnicas normalmente assépticas, etc. e tal, mas não deixa de ser um processo invasivo. Não raro a gente vê infecções associadas a piercing que você resolve simplesmente tirando esse material. A acne é causada por uma bactéria diferente. A acne é causada por uma bactéria chamada Propionibacterium bacterium acnes, né? Então, se confunde, às vezes, acne com abscesso, se confunde acne com furúnculo. Isso pode acontecer na região do rosto. Então,
Então nós não sabemos, eu particularmente não tenho essa informação, se realmente isso provém dali. Acne não causaria isso, que fique muito claro, a não ser que a própria acne tenha sido infectada secundariamente pelo estafilococo. Bom, a gente não pode ou pode atribuir 100% dessa fatalidade, a letalidade dessa jovem a essa bactéria, ou tem outras funções ou disfunções aí do organismo que podem ter contribuído para ela evoluir para esse caso grave? A infecção, ela é, digamos assim, o subsídio que leva ao quadro clínico, né? Quando a gente fala num processo infeccioso que evolui para uma fatalidade desse tipo, ele passa por etapas. Primeiro, a entrada da bactéria na corrente sanguínea, o que já não é normal. Segundo, como houve a defesa. Se não houve uma defesa adequada, essa bactéria se espalha. Quando ela se espalha, a gente chama que ela fez uma septicemia. Esse é o termo médico. E quando essa septicemia evolui mal, a gente chama de choque séptico. Esse é um estágio muito grave, né? Onde as medidas de suporte, as medidas de UTI e a antibiótico terapia feita de modo correto e precoce, o mais cedo possível, faz bastante diferença. Tá certo. Obrigado pelo esclarecimento, doutor. Obrigado por atender a nossa equipe do Santa Catarina no ar, ao vivo, aqui para todo o estado de Santa Catarina. Claro, ficam os nossos sentimentos, né? Nosso pesar aí para a família dessa jovem que, 18 anos, acabou falecendo com essa bactéria, né? De acordo com informações aí, boletins médicos. Mas, então, o doutor Amaury veio aqui gentilmente para esclarecer, né, toda essa situação e algumas possibilidades, né, sobre esse caso. E eu acho, né, doutor, para a gente finalizar aqui, que uma das melhores maneiras é a higiene, é a prevenção. E caso você tenha alguma dúvida, né, estou preocupado, tenho algumas manchas no corpo, sei lá, furúnculo, alguma coisa, procura um infectologista, procura um profissional capacitado, né, para ele poder te ajudar, então, a tratar, né. Muitas vezes a gente não dá muita bola, né, para algumas manchas no corpo, mas, como o doutor disse, podem ser portas de entradas para bactérias e pode também evoluir para uma infecção mais grave. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Moisés Stucker. Agradece a